Corinthians fechou acordo de renovação de contrato com o jovem meio-campista, que é um dos maiores talentos que subiu da base para os profissionais dos últimos anos. A atacante Roger Guedes revelou mágoa por não ter conquistado o título da Copa do Brasil de 2022 com a camisa do Corinthians. E finalmente o paredão Hugo Souza voltou a trabalhar em campo e está próximo de voltar a ser opção para o treinador Dorival Júnior. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o paredão Hugo Souza, que finalmente voltou a trabalhar em campo após um bom período na parte interna do CT tratando lesão no ombro. Hugo Souza avançou na recuperação da sua lesão. Ele que no jogo do dia 18 de outubro, quando o Timão recebeu o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, vitória por 1-0, jogo da 29ª rodada do Brasileirão, no final daquela partida o Hugo Souza se envolveu em um lance com o adversário, acabou caindo de mau jeito no gramado, deixou a partida. Já o lance aconteceu nos minutos finais, ele ficou até o final do jogo, mas foi nítido perceber que o Hugo Souza estava com dores e posteriormente veio o diagnóstico. O Hugo Souza teve uma lesão no ombro que o acabou deixando de fora, por exemplo, do compromisso do último final de semana contra a equipe do Vitória fora de casa. O substituto dele foi o Felipe Longo, foi muito bem. O Hugo Souza e desde então vinha tratando essa lesão na parte interna do CT, mas na quinta-feira, dia 30 de outubro, o Hugo Souza avançou, conforme o próprio Corinthians informou, o jogador voltou a fazer trabalhos em campo. Vamos para a nota sobre o Hugo Souza. Goleiro Hugo Souza segue em processo de recuperação de uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo. O camisa 1 do Timão realizou trabalhos com bola em campo nesta quinta-feira 30. Então, Hugo Souza avançou, deixou a parte interna do CT, passou a fazer trabalhos com bola, mas absolutamente que ainda não temos garantia que ele jogará na partida de domingo contra a equipe do Grêmio, mas já teve um avanço na sua recuperação. A minha opinião quanto ao avanço do Hugo Souza é a seguinte: excelente. É um Corinthians que vai se fortalecendo em relação a goleiros. Por quê? Porque temos Hugo Souza, que é um dos principais nomes do atual elenco, mas absolutamente também que nesse curto período que o Hugo Souza acabou ficando fora, nós tivemos um Felipe Longo que conseguiu fazer a sua estreia entre os profissionais do Corinthians, uma estreia que ele tomou 3 gols contra a equipe do Santos, teve discernimento suficiente de ir até suas redes sociais, mandar recado para nós corintianos, fez o seu segundo jogo entre os profissionais contra o Vitória jogando fora de casa, mais uma vez um jogo de pressão, e o Felipe Longo foi um dos destaques daquela vitória do Corinthians por 1-0 no final de semana passado. Então estamos falando de um Corinthians que nós temos o Hugo Souza, que é um dos principais jogadores do elenco, um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Não é à toa que vem sendo convocado pelo Carlo Ancelotti. Então o Hugo Souza voltando a trabalhar com bola, excelente notícia. Absolutamente, que é sempre bom ver um dos nossos principais jogadores já avançando em relação à recuperação da sua lesão. Ainda não temos garantia que ele vai jogar no domingo, mas Corinthians trabalha ainda nessa sexta 31 e vai encerrar os trabalhos no sábado dia 1º. Aí de repente poderemos ter uma noção maior se o Hugo deverá estar em campo ou não. Mas já avançou, as expectativas para que ele volte já contra o Grêmio são bastante grandes, mas nada garantido. E agora vamos falar sobre Roger Guedes. Roger Guedes falou sobre o Corinthians, revelando na verdade uma mágoa, e eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Roger Guedes, ele chegou ao Corinthians em 2021 e ficou até a metade, pouco mais da metade de 2023. Um jogador que viveu altos e baixos, momentos ele era criticado, depois ele era enaltecido. Uma passagem do Roger Guedes que absolutamente foi bastante positivo. O que não foi positivo, na verdade, foi a maneira, a forma ao qual
ele saiu, de repente deixando o Corinthians para ir jogar no futebol do Catar, onde ele está até hoje, e ainda dizendo que tinha um sonho em jogar no Catar. Enfim, os números do Roger Guedes são positivos, ele jogou 126 jogos com a camisa do Timão, marcou 43 gols e deu 10 assistências, e como eu disse, foi embora para o Catar em 2023. O Roger Guedes, ele deu uma entrevista ao TNT Sports, revelou, na verdade, uma mágoa, mas absolutamente que não é com o Corinthians, e sim por não ter conquistado o título da Copa do Brasil de 2022. Vamos para as palavras dele. O que eu mais queria era ter conquistado um título no Corinthians. Tive a oportunidade na Copa do Brasil em 2022. Todos falam que vencer lá é diferente, então fiquei com esse gosto amargo. Eu poderia ter me tornado um ídolo com esse título. Então, o Roger Guedes, ele revela uma mágoa, um gosto amargo daquela Copa do Brasil de 2022, que infelizmente nós acabamos perdendo para a equipe do Flamengo. Roger Guedes que, como eu disse, teve uma passagem que muitos o criticavam, mas teve um período ali totalmente artilheiro, mas infelizmente a forma ao qual ele saiu do Corinthians acabou não sendo nada legal, e hoje muitos criticam a ida dele para a equipe do Al Rayyan do Catar. A minha opinião quanto a essas palavras do Roger Guedes é a seguinte: me faz lembrar um lance que o Roger Guedes teve, que ele recebe um cruzamento, ele desliza, era só deixar a bola bater nele para ir para dentro do gol, e a bola acabou subindo, passando por cima do gol do Maracanã. Na minha visão, o Corinthians perdeu esse título da Copa do Brasil 2022 por causa da arbitragem. Tivemos um pênalti, totalmente, muito mais do que pênalti, no primeiro jogo, quando o Léo Pereira corta um cruzamento, se eu não estiver enganado, do Matheus Vital com a mão, e aí o VAR nem chama, Corinthians reclama, depois a CBF diz que a bola pegou na barriga do jogador do Flamengo, sendo que a bola pegou, totalmente fácil perceber que pegou na mão. Essa questão do gosto amargo, que ele fala de não ter conquistado esse título da Copa do Brasil, eu particularmente acho que na realidade o gosto amargo que ficou foi a saída do Roger Guedes. O Roger Guedes, ele deixou o Corinthians às vésperas de uma decisão da mesma Copa do Brasil 2023. Uma semifinal contra o São Paulo. Vencemos o primeiro jogo por 2-1 na Arena. Inclusive o Roger Guedes esteve nesse jogo da Arena. E aí no jogo da volta, na casa do adversário, o Roger Guedes não estava mais. Havia ido embora. Então, na minha visão, o gosto amargo ficou na saída dele. A conquista do título, volto a dizer para vocês, o Corinthians só não ganhou por causa da arbitragem que, volto a dizer, não marcou um pênalti para nós no primeiro jogo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um grande acordo que o Corinthians fechou. É isso mesmo. A diretoria do Corinthians confirmou um grande acordo com o meio-campista, e eu vou explicar tudo certinho para vocês. Mas se acalmem, não é nenhuma contratação, nem estamos na época de mercado da bola, e nem podemos contratar porque estamos com transferban. Na verdade, o Corinthians acabou fechando acordo com um jovem meio-campista que subiu recentemente da base para os profissionais, e eu acredito que a partir disso ele terá mais oportunidades com o Dorival Júnior. O Corinthians anunciou na quinta-feira, 30 de outubro, a renovação do contrato com o meia Dieguinho, de apenas 18 anos. O Dieguinho, que é uma das maiores promessas que subiram da base para os profissionais nos últimos anos. O novo vínculo, que antes ia até dezembro de 2027, agora será válido até o final de 2029. A multa rescisória internacional foi dobrada de 50 milhões de euros para 100 milhões de euros. Na cotação atual, estamos falando de algo que se aproxima de 630 milhões de reais. Também houve reajuste na multa nacional, que é proporcional ao salário do jogador, só que absolutamente que esses valores não foram revelados, pelo menos por enquanto. O Dieguinho, que, como eu disse para vocês, é cria do terrão, já está há muitos anos no Corinthians, ele subiu para os profissionais recentemente,
já ganhou algumas oportunidades com o Dorival Júnior, inclusive teve um jogo que ele foi titular, um empate por 1-1 contra o Fortaleza na Arena pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui ele soma 7 jogos entre os profissionais. Então, agora com um contrato renovado, eu acredito que o Dieguinho passará a ter mais oportunidades com o Dorival, porque nos últimos jogos o jogador não estava tendo tanto. A minha opinião quanto a essa renovação do contrato com o Dieguinho é a seguinte. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. A diretoria do Corinthians fez um grande acordo. Estamos falando de um dos jogadores, de um jogador, vamos focar nisso. O Dieguinho é muito promissor, é muito talentoso, é um menino com características de meia centralizado. Pode, por exemplo, substituir o Rodrigo Garro. As oportunidades que ele teve com o Dorival, ele não jogou na posição ideal dele. Ele atuou como ponta. Pode também jogar como ponta, ele é dinâmico. Mas o Dieguinho ele vai render mesmo como um meia centralizado. Para mim faltou oportunidades para ele como meia centralizado. Claro, tivemos o Bidon no período em que o Garro ficou fora que acabou se saindo bem. Mas ao meu ponto de vista, faltou oportunidades para ele atuando como meio campista. Por que eu falo para vocês que é um grande acordo? Primeiramente, é o Corinthians que valoriza e se assegura de uma grande joia. Volto a dizer, o Dieguinho, para mim, é um dos principais que surgiram da base do Corinthians nos últimos anos. Um jogador que tem muito talento. Então, o Corinthians se blinda o jogador, na verdade. E a partir disso, eu acredito que o Dorival vai dar mais oportunidades para o Dieguinho. Eu, sinceramente, não estava entendendo o sumiço dele. Talvez pode ser por causa disso. Claro, tem as interpretações. Cada um interpreta de uma forma. Para mim, estava relacionado a essa questão contratual. Estavam tentando renovar, de repente, alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Mas, independente de qualquer coisa, o acordo foi fechado, tudo foi resolvido. E volto a dizer a vocês, Corinthians fechou um grande acordo com esse meio-campista, que na minha visão, vai muito longe e muito longe mesmo. Jogador de muito talento. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do avanço do Paredão Hugo Souza voltando a trabalhar em campo? Será que ele estará à disposição para o jogo de domingo contra o Grêmio? E sobre essa questão do Roger Guedes, falando da Copa do Brasil de 2022, o que vocês pensam sobre essas palavras do Guedes? E quanto ao acordo da renovação com o Dieguinho, novo acordo com o Meia, um dos mais promissores da base, que surgiu da base para os profissionais dos últimos anos. O que vocês pensam em relação a isso também? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!